Olá pessoal do canal Destrancadamente. Quem que vai ganhar essa batalha entre as empresas de mídia social do Zuckerberg, do Elon Musk e os países? A briga tá feia. Quem que vai ganhar? Então vamos tentar entender, usando então, como sempre, o nosso currículo que está na descrição do vídeo e discutir entre nós pelas nossas experiências. Então vamos começar do começo. Entre outras coisas, eu sou empresário, tenho minha empresa. Então vou pensar do ponto de vista do empresário. Um empresário, objetivamente, o que o empresário quer? O empresário não quer outra coisa a não ser o lucro. Então, resumidamente, o empresário, ele precisa tratar a empresa dele como se fosse, por exemplo, uma criança. Então, uma criança, o que eu quero de uma criança? Eu quero que ela se desenvolva com saúde. Então, o que eu preciso de uma empresa? Eu preciso que a minha empresa se desenvolva com saúde. O que é a saúde de uma empresa? A saúde da empresa, ela é medida pelo lucro. Tem outras formas de medir a saúde, mas eu estou resumindo, e vou resumir nesse vídeo, para dar uma primeira passada, depois a gente pode entrar em detalhes. Por que o lucro é importante? Bom, o lucro é importante por dois motivos. Primeiro, porque o objetivo da empresa é ter lucro. Se o objetivo dela fosse outra coisa, ela ia ser outra coisa. Então a empresa tem que ter lucro. É necessário que ela tenha lucro. Ela pode ter muito lucro, ela pode ter pouco lucro, ela pode ter lucro médio ou até nenhum lucro em cada operação. Mas no final, a gente tem que pagar os impostos, pagar os fornecedores e pagar os empregados, que o pessoal chama eufemisticamente de colaborador. Então eu tenho que pagar todo mundo e tem que sobrar alguma coisa no meu bolso, principalmente para pagar o meu trabalho e remunerar meu capital. A lógica está certa? Então é isso que significa. Como a empresa vai ter lucro, é aí que funciona a diferença entre essas empresas de mídia social e as empresas em geral, certo? Então vamos lá. Uma empresa dessa de mídia social, qual é a visão que o empresário, imagino que eles tenham, que o empresário deve ter? Bom, se eu tenho uma mídia social, tipo, sei lá, o YouTube que a gente está conversando agora. Então, o que o dono do YouTube deve ter de interesse? Primeiro, ele deve ter interesse em ter mais usuários. É como toda empresa, eu quero ter mais contrato, eu quero ter mais gente usando a minha empresa. Então eu vou focar nisso, ele quer mais usuário. Segunda coisa, ele quer ganhar mais. Por quê? Porque quanto mais ele ganhar com mais usuários, ele vai ter uma possibilidade maior de ter mais lucro. Isso significa, no final, que para o empresário é necessário ele ter, na verdade, e eu aprendi isso quando eu comecei a minha atividade empresarial, a gente precisa ter lucratividade. Ou seja, mesmo que a gente até tenha contrato que a gente não ganha dinheiro, e tem motivos para isso, mas às vezes são contratos estratégicos necessários que a gente tem que fazer. Mas assim, o objetivo da empresa é o lucro, mas na verdade é a lucratividade, ou seja, eu preciso ganhar mais por cada hora de trabalho meu, né? Eu, assim como toda pessoa, quer ganhar mais pelas horas de trabalho dela, tá certo? Bom, isso pode levar a empresa a buscar ter a maior quantidade de usuários, a maior quantidade de ganhos por usuários, e ela tem que se balizar para saber se isso está dando a maior lucratividade para ela, ok? Essa é a visão da empresa.
Por outro lado, tem os países. Eu coloquei ali no início alguns países que já estão buscando regulamentar essa mídia. Eles estão indo contra elas terem mais usuários? Não, não estão fazendo isso. Eles estão brigando para que eles tenham menos ganhos? Eu vou taxar mais as empresas de mídia social? Não. E eles nem sabem qual é a lucratividade da empresa. Então, eles não são contra as empresas. Tá ok? Tá. O que eles são, então, a favor? Eles são a favor de... Primeiro, eles são a favor da soberania do país. Todo país tem que ter como base soberania. Soberania é soberania territorial. Esse é o território, as fronteiras do meu país. Se não, mando o exército ir lá. Exército, Marinha Aeronáutica, Forças Armadas. E soberania de decisões do meu povo, tá certo? Eu não posso ter o meu povo, o meu país, sob julgo de outro país. Então, por exemplo, eu posso ter um país que, através de determinadas situações, ele pode fazer uma ingerência no meu país. A gente vê isso acontecer direto, aí a gente ouve acontecer direto. Por exemplo, notícias falsas, ou de que a Ucrânia está ganhando a guerra, ou que está perdendo uma guerra, ou que a Rússia está ganhando uma guerra, ou que está perdendo uma guerra. Já teve casos no passado em que um bilionário resolveu jogar contra, por exemplo, a Libra na época. Então você lança notícia falsa. Então notícia falsa, mentira, prejudica a soberania de um país, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado como alguém que pertence a um país e alguém que é governante desse país, para manter a soberania, eliminando, evitando ataques a esta soberania, por exemplo, com notícias falsas. Então, eu preciso que a mídia social encontre uma maneira de aumentar a quantidade de usuários, não estou nem aí para os ganhos dela, mas que esse aumento da quantidade de usuários, e usuário, vamos lembrar bem, é usuário e número de interações, tá certo? O usuário não é a quantidade de pessoas, é o número de acessos que eles trabalham. Então, eu posso aumentar o número de acessos, mas veja, para o meu país, que lucro eu tenho, quer dizer, não é lucro que o país tem, mas o que eu ganho quando a quantidade de acessos afeta a soberania do meu país. Então isso é contra o meu país. Eu não sou contra a mídia social, mas eu não posso permitir que eles diminuam a soberania do meu país, fazendo com que notícias de outros países que têm interesses em outros países venham em cima do meu país. Isso não é bom para ninguém, nem para os habitantes e nem para os governantes. Isso se chama, então, soberania. Então, o país quer soberania. E isso não tem nada a ver com quantidade de usuários, de acessos, ganhos e lucratividade, que é o interesse da empresa. Então, veja, o país não está se importando que a empresa cresça, quanto ela ganha, mas tem que impor um limite, porque o trabalho dela pode prejudicar a soberania do meu país. Então eu tenho que impor um limite. Olha, daqui você não pode passar, porque se mandar muita notícia falsa, se você fizer algumas outras coisas que a gente vai ver para frente, vai prejudicar meu país. Então, o primeiro prejudicado é o país e os habitantes do país, não é um país, um negócio abstrato, não. É o próprio país. O segundo, então, é a segurança do país. Então, existe uma segurança externa e uma segurança interna. A segurança externa, as Forças Armadas dão conta. Mas a segurança interna, o que é segurança interna? Por exemplo, o caso extremo que a gente não tem aqui no Brasil, quase que chegou a ter, mas
no nível internacional, o que interessa é terrorismo. Então vamos pegar lá um terrorismo qualquer. Querem fazer terrorismo contra um país da Europa. Então eles querem, têm raiva daquele país, querem que aquele país se exploda, então eles vão botar uma bomba naquele país. Eu pensei um pouco, porque já teve um caso aqui no Brasil, de um doido que quis colocar uma bomba no Supremo Tribunal Federal, mas não é um caso de terrorismo, está mais para loucura mesmo. Então vamos lá. Segundo fator importante, além da soberania do país, é a segurança do país, é evitar que através dessas redes sociais, como se fosse uma fazenda sem porteira, entrasse todo mundo e viesse invadir meu país aqui, provocar problemas não só para o país, esse ente imaginário, mas para as pessoas que estão dentro do país. Então não posso permitir que os terroristas, sei lá, da Al-Qaeda, eu não gosto muito de colocar nomes porque parece que eles são os únicos, mas não são os únicos. Pode ter terrorista de tudo quanto é tipo, e eu não vou citar nome aqui, porque isso é um negócio que é mais sigiloso, não é para se colocar, por exemplo, em mídia social. A gente não fala essas coisas. Eu só citei um aí, e saiu meio que sem querer, só para não ficar sem um exemplo. Pois bem, então um país não pode permitir que a mídia social seja usada como veículo pelos terroristas. Então, olha, não sou contra você ser empresário, não sou contra a sua empresa, tenha a quantidade de usuários que você puder, tenha o seu lucro, a sua lucratividade, mas eu preciso, soberania. 2, eu preciso de segurança interna, que o seu trabalho não afete nem a minha soberania e nem a minha segurança interna. E tem uma terceira coisa que todo país tem que buscar. O país busca duas coisas. As pessoas buscam duas coisas fundamentalmente: é paz e prosperidade. Veja, a prosperidade eu consigo obter através da soberania e da segurança. Com isso, as empresas e as pessoas vão trabalhar para as empresas vão crescer e eu vou ter prosperidade, tá certo? Mas a paz significa o seguinte: olha, eu não posso fazer, e eu vou dar um exemplo que muita gente não deve conhecer. Não pode acontecer como aconteceu uma vez lá nos Estados Unidos, que teve um radialista que fez um trabalho tão bem feito no rádio, dizendo que os Estados Unidos estavam sendo invadidos pelos marcianos, que todo mundo ficou apavorado, todo mundo saiu de casa, perturbou a paz social. Bom, então isso já aconteceu nos Estados Unidos. Então, lá eles já criaram as leis deles para evitar isso. Agora, você imagine se de repente, e isso tenha acontecido direto aqui no Brasil, o pessoal começar a perturbar a paz social, dizendo o seguinte: olha, vamos assinar uma lei aí que todo quanto é canhoto vai ser mandado embora do Brasil. Aumentaram os impostos. Esses dias mesmo estão saindo uma mentira, que vão cobrar Pix. Enfim, essas mentiras deslavadas, essas fake news, que não estão baseadas em nenhum fato concreto, essas coisas que não têm um fato concreto, são boatos maliciosos, eles prejudicam a paz social. Então, as três coisas que é necessário num país: soberania, segurança e paz social, elas podem ser afetadas muito pelo tipo de negócio dessas empresas de mídia social. Não é pelo negócio de mídia social, mas é pelo tipo. Como assim? O tipo do negócio da mídia social é definido por uma coisa que a gente não falou até agora, e que é a coisa mais importante. Na verdade, este é o segredo da história. O segredo da mídia social para ter mais usuários
para ter mais ganhos e para ter mais lucratividade, está num ser abstratos, mas que não tem nada de abstrato. Ele se chama algoritmo. Algoritmo. Esse algoritmo, o que é um algoritmo? Um algoritmo, e agora eu vou falar como engenheiro, apesar de ser mecânico, meu conhecimento é limitado, mas é suficiente para dizer o seguinte: um algoritmo é uma série de comandos que você tem, uma lógica que é implementada através de comandos e que faz com que uma determinada informação ela seja dirigida para um determinado público e não seja dirigida para o outro. Ou seja, neste negócio que é mídia social, existe um controle interno. Olha que interessante. A mídia social, ela tem um controle do negócio dela. E se ela tem o controle do negócio dela, que é controlar os usuários através das informações que eles passam, ao controlar os usuários, a mídia social controla também o que esses usuários vão fazer. Ou seja, se ela não tiver uma boa intenção, no sentido de que se ela não tiver travas, se ela não tiver filtros, se ela não fizer uma filtragem do que ela faz, e pior, se ela for maliciosa, se ela promover determinadas coisas em detrimento de outras coisas, se ela promover mentiras, boatos, fake news, com certeza esse país, seja ele qual for, vai ter problemas de soberania, de segurança e de paz social. Bom, isso é praticamente acabar com um país ou dirigir um país, tá ok? O exemplo mais claro disso hoje em dia, que já passou e é testemunha, é o Brexit. A Inglaterra saiu da União Europeia e quem entende diz que isso foi por conta do que o pessoal chama de impulsionamento das mídias sociais. Impulsionamento. Ou seja, se manipulou a opinião pública. Então, a mídia social, ela não pode manipular a opinião pública. Por que que ela faz isso e a mídia tradicional não faz isso? Porque a mídia tradicional, vamos pegar um jornal. O jornal, se eu quiser, eu vou lá, compro e não compro. Hoje em dia nem tem mais jornal em papel. Nem sei onde tem, nem sei se tem. Mas eu vou atrás. No caso da mídia social, eles têm o tal do algoritmo que manipula, que falseia as informações que, digamos assim, eles consideram mais importantes. Eles filtram, falseiam, manipulam. Esta é a capacidade do algoritmo que a mídia tradicional não tem. Então veja, ao fazerem isso sem filtro, eu estou entregando para um terceiro que só visa o lucro, que é uma empresa, a informação que circula no meu país, e ela não é neutra. Por que ela não é neutra? Porque ela tem um tal de algoritmo. Então, esse algoritmo não é neutro. Esse algoritmo, ele pode perturbar, então, a soberania do meu país, pode perturbar a segurança e a paz social. Ele pode agredir o meu país. Então, o país tem que impor limites à mídia social. Tem que impor. Não é assim, por que impor limites? Não, ele tem que impor limites. Mas isso já acontece? É claro que acontece. Por exemplo, você não pode fazer propaganda de tudo.
Você não pode fazer propaganda de coisa ilegal. Você não pode escrever no jornal coisas ilegais. Então, os jornais, a mídia tradicional, eles têm, além de um código de ética que a gente pode achar que funciona ou não, mas você vê que funciona para propaganda, por exemplo. As propagandas, eles têm um sistema de ética que não permite que a propaganda faça coisas, inclusive, que eram feitas antigamente. Hoje em dia não pega mais. E isso depende da cultura de um país. Aqui no Brasil, você pode andar de chinela havaiana e na praia, ir de biquíni e fazer compra no supermercado. Isso não existe em outro país, tá certo? Parece que existe na Austrália, mas poucos países você pode fazer isso. Então essas coisas do que pode e do que não pode, depende de país, depende da cultura, tem que respeitar a cultura do país. Beleza. Então isso é respeitado por várias equivalentes da mídia social, em publicidade e propaganda, na mídia tradicional. Isto é feito também com um professor na sala de aula, eu posso falar porque eu sou aposentado como professor da Unicamp e dei aula em vários lugares, colégio, cursinho. Você não vai falar palavrão, você tem uma etiqueta, uma ética. Agora, o algoritmo, ele tem ética? O algoritmo, ele está preocupado com outra coisa a não ser quantidade de usuários, quantidade de acessos dos usuários, ganho dele ou lucratividade? Mas não, né? Porque a função do empresário não é fazer isso. E como é que o empresário faz? Ele tem que se adequar às leis. E mais do que as leis, porque a lei é uma escrita gramatical, ele tem que interpretar as leis, que isso é regulamentação da lei, depois existem os julgamentos dos desembargadores, que é isso que interessa. Muita gente acha que a lei escrita, eu estou lendo lá, eu estou entendendo, não é assim que funciona. Tem a interpretação que varia de acordo com a cultura de cada país, e em cada país com a cultura ao longo do tempo. Então não existe essa coisa de que uma empresa tem liberdade total, as pessoas têm liberdade total de fazer o que quiser. Isso tudo é balizado de acordo com uma lei. Por quê? Porque todas as atividades humanas são assim. Eu não posso sair pelado na rua porque eu estou com vontade, tem uma lei que proíbe, né? Sei lá como é que é o nome disso, mas enfim. Então, se você deixar a mídia social sozinha, e veja, nós não estamos nem aqui falando que eles estão certos ou errados. É da natureza do negócio deles. É aumentar a quantidade de usuários, aumentar a quantidade de cliques, views, essas coisas, aumentar os ganhos totais e aumentar os ganhos por usuário. É assim que eles trabalham. É assim que qualquer empresa trabalha. E não tem nada de errado nisso. O que precisa é haver uma lei que diga, olha, daqui você não pode passar. Você não pode fazer apologia a coisas que são consideradas, na nossa cultura, cultura é fonte do direito também, não é só lei. A cultura é fonte do direito também. Tá certo? Não é a principal, não é a primária, mas na falta de outra é a cultura. A gente aqui faz assim, a gente aqui teve um passado assim, então a nossa cultura é diferente da americana, nossas leis são diferentes, nossas interpretações das leis são diferentes da americana e de todos os outros países. Então, se esse pessoal dessas mídias, Zuckerberg e Elon Musk, quiserem entrar em conflito com a própria União Europeia, a ONU está colocando limites para os seus sócios que queiram colocar, a França e a Alemanha que estão dentro da União Europeia, mas você tem o Brasil, Japão, Canadá, você tem outros países que já estão no processo de impor limites. Limites de que maneira? Através da lei. Disciplinando, limitando.
Por quê? Porque se você não fizer isso, fica sem limite. E se ficar sem limite, o algoritmo não vai ser programado para impor limites. Daí o algoritmo vai fazer o quê? Ele vai impulsionar. Mentira impulsiona muito mais do que verdade. Fake news impulsiona mais ainda. Como é aquele caso dos Estados Unidos lá, do radialista que inventou que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Mas não tinha uma lei proibindo isso. Então, se não tiver, eu vou fazer isso. Já imaginou? Todo dia, toda hora, perturbarem a paz social, o Estado, os cidadãos, o próprio país, não vai ter aquelas três coisas que ele precisa: soberania, segurança e paz social. Tá ok? Então, não tenha dúvida, quem vai ganhar são os países soberanos. Ah, eles têm muito dinheiro. Não importa, os países soberanos têm muito mais dinheiro. Ah, eles são amigos do Trump. Ah, mas o Trump não manda no meu país. E a gente imagina até que eles estão querendo fazer isso por motivos não muito claros. Então, assim, não vamos discutir o que não é claro, porque não está claro. A gente pode só especular. Mas o que a gente pode dizer é que nenhuma empresa, nenhum cidadão, inclusive nenhum país, ninguém trabalha sem limites. E hoje em dia, se não é sem limites, é muito próximo disso que eles estão trabalhando. Qual é o limite? Vai depender da cultura de cada país. Na cultura do Brasil, a gente sabe, por exemplo, por ser um país que foi escravocrata, que a questão do escravagismo é muito importante. Já isso pode não ser importante lá na Suécia, na Suíça, embora eles tenham participado disso também, não se engane. Mas, enfim, para cada país vai ser uma coisa. Chamar alguém de leite azedo lá na Suécia, na Dinamarca, onde todo mundo é branco, pode ser uma ofensa. Aqui no Brasil pode ser um apelido. Chamar alguém de negão lá pode ser um apelido normal. Aqui no Brasil pode ser uma ofensa. Então isso depende de cada país. É isso que o legislador vai fazer, porque eles não estudam só como escrever lei. Eles estudam muito mais, filosofia, sociologia. Vão chamar e chamam um monte de gente para fazer as leis. Isso é problema, por exemplo, do legislativo. Então veja, esse legislativo tem que fazer essa lei ampla, geral e restrita, e depois a interpretação e a aplicação disso não é mais do legislativo, é do judiciário. Ele vai interpretar aquilo à luz da cultura dominante da época. A cultura dominante em 1910 não é de hoje, às vezes nem é de 1900, nem da 2010 é igual a de 2025. Tá ok, pessoal? Então espero ter esclarecido para vocês de que quem vai ganhar é sempre o país soberano. E ele não vai ganhar só porque ele quer ganhar uma luta. Não, ele precisa ganhar porque ele precisa de três coisas: soberania, segurança e paz social, que pode ser perturbado por esse pessoal. Tá bem? Então, deixa aí então os seus comentários, eles são sempre muito úteis. E, para terminar, sempre meu currículo está lá, tá? Na descrição do vídeo. Um abraço e até breve.